Deus criou o corpo humano para ser muito forte e cheio de energia. Mas, assim como qualquer máquina, ele precisa de combustível para funcionar. Esse combustível é a comida, que Deus colocou em nós através da sensação de fome. A fome nos lembra que precisamos comer para ter energia e continuar vivos. Isso faz parte do equilíbrio da natureza, ajudando a manter tudo em movimento. Hoje em dia, a maioria das pessoas come 3 vezes por dia, e muitas vezes ouvimos que o café da manhã é a refeição mais importante. Fomos ensinados na escola a comer bem em todas as refeições e a fazer exercícios para manter o corpo forte. Mas, então, por que algumas pessoas escolhem não comer? Muitas vezes, isso é chamado de dieta e pode ser feito para perder peso ou por questões de saúde. Porém, algumas pessoas fazem isso por razões espirituais, o que é chamado de jejum. Na Bíblia, o jejum é mencionado, e um exemplo disso acontece no Antigo Testamento. Uma vez por ano, os judeus eram instruídos a jejuar. Em Levítico 16:29, está escrito: no 7º mês, no 10º dia, você deve se abster de comida e não fazer nenhum trabalho, nem de seu próprio povo, nem de estrangeiros que vivem entre vocês. Esse era um momento especial de jejum para buscar um propósito espiritual. O Yom Kippur, ou Dia da Expiação, é um dia muito importante para os judeus, onde eles praticam o jejum. Esse jejum acontece uma vez por ano, como Deus pediu para o seu povo fazer. A razão pela qual todos jejuavam é para lembrar o que aconteceu nesse dia especial. O sumo sacerdote, que era o líder espiritual, entrava no lugar mais sagrado, chamado Santo dos Santos, e oferecia o sangue de um animal para pedir perdão pelos pecados de todos. Esse ato era feito em nome de todo o povo, para que os pecados da nação fossem perdoados. Na Bíblia, em Levítico 16:4, está escrito como o sumo sacerdote se preparava para esse momento. Ele se lavava completamente e colocava roupas especiais para fazer o sacrifício pelo povo. O dia da expiação tratava dos pecados de toda a nação, e todos jejuavam para se unir ao sumo sacerdote, que sacrificava um cordeiro para pedir perdão pelos pecados. No Novo Testamento, Jesus também falou sobre o jejum. Em Mateus 6:16-18, ele disse: quando você jejuar, não fique com cara triste como os hipócritas, que mostram para todo mundo que estão jejuando. Mas, quando você jejuar, lave o rosto e unja a cabeça, para que ninguém saiba, só o seu Pai que está no céu, e ele irá recompensá-lo. Jesus ensina que o jejum deve ser um momento pessoal e privado, para buscar a atenção de Deus e não das outras pessoas. Esse jejum é uma maneira de lembrar e se aproximar de Deus, sacrificando algo importante para focar naquilo que é espiritual. Preocupações com o jejum. Jesus nos alertou para não mostrar aos outros quando estamos jejuando. Ele ensinou que o jejum não deve ser feito para impressionar os outros. Jesus disse que sempre que jejuarmos, devemos fazer isso com um coração puro, porque o jejum é uma prática legítima e espiritual. O jejum é quando você decide ficar sem algo que deseja, como comida, para se concentrar em algo espiritual, como a oração. Em vez de comer, você dedica o tempo a buscar a ajuda de Deus. No entanto, se o seu objetivo for apenas fazer com que os outros vejam o quanto você é espiritual, então o elogio que receberá será sua única recompensa. Algumas pessoas têm medo de jejuar, principalmente se nunca fizeram isso antes. A ideia de ficar sem comida por um tempo pode assustar, especialmente porque estamos acostumados a comer 3 vezes ao dia. Muitos têm medo de sentir fome ou de não conseguir resistir. Outras pessoas se perguntam se vão conseguir completar o jejum, ou se seus amigos vão achar estranho. A resposta é simples: você não jejua para impressionar os outros. Jesus ensinou que, quando você jejuar, deve fazer isso em segredo, sem chamar atenção. Como ele disse, unge a cabeça e lave o rosto, para que não seja óbvio para os outros que você está jejuando, mas apenas para o seu Pai que está nos céus, e o Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará abertamente. Jesus nos lembra que o jejum é um compromisso pessoal com Deus. Não é para exibir nossa devoção religiosa para o mundo. Você pode jejuar sozinho ou com um grupo, como sua igreja, para pedir ajuda divina em momentos difíceis. Por exemplo,
Esdras jejuou com 4.000 pessoas, e a rainha Ester pediu para que todos os judeus jejuassem em busca de intervenção de Deus. Esse jejum é uma forma de nos aproximarmos de Deus, sem fazer disso um espetáculo para os outros. O que é jejum? Os cristãos são convidados a participar do Dia Nacional de Oração e Jejum, mas é importante entender o que realmente significa jejuar. Jejum não é a mesma coisa que fazer uma dieta, nem é sobre parar de comer por motivos de saúde. Existem muitos tipos de jejum, todos com razões espirituais. O jejum é uma prática que pode ajudar qualquer pessoa a se tornar mais forte espiritualmente e a se aproximar mais de Deus. Algumas pessoas acreditam que os cristãos não precisam de disciplina, mas, assim como um bom soldado se prepara e treina em várias áreas, nós, como cristãos, também devemos nos preparar. O jejum é uma das muitas formas de treinamento espiritual que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele disse que, quando orarmos pelos outros, como para a salvação das pessoas, Satanás vai tentar nos atrapalhar. O jejum, como a subida de uma montanha, pode ser difícil, tanto espiritual quanto fisicamente. Mas, assim como uma jornada difícil, as recompensas de jejuar com fé valem a pena. Se você nunca jejuou antes, comece pequeno. Não se preocupe com o quanto de tempo você vai passar sem comer, mas sim com a sinceridade do seu coração. O mais importante não é a duração do jejum, mas a atitude que você tem ao fazer isso. Deus vê o seu coração e valoriza suas orações sinceras. Para começar, você pode tentar pular uma refeição. No Antigo Testamento, os judeus eram instruídos a jejuar uma vez por ano no Yom Kippur, começando ao pôr do sol e terminando ao pôr do sol no dia seguinte. Então, se você estiver começando, pode planejar seu jejum de modo que ele se encaixe na noite, pulando o jantar, o café da manhã e o almoço no dia seguinte. Depois de terminar, você pode quebrar o jejum com uma refeição normal. Se você se sentir mais confortável, pode jejuar com alguém. Quando oramos e jejuamos juntos, há mais força nas nossas orações. Jesus disse: Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Isso nos lembra que há poder em orar em unidade com outros, especialmente quando buscamos a ajuda de Deus com um propósito específico. O jejum é uma jornada espiritual que, quando feito com um coração sincero, nos ajuda a crescer e nos aproximar de Deus. Quando você compartilha a experiência de jejuar com um amigo, as orações se tornam mais focadas, e o processo é provavelmente mais significativo. Jesus nos ensinou que, se 2 de vocês na terra concordarem sobre qualquer coisa que pedirem, será feito por meu Pai Celestial. Isso não se aplica apenas à oração, mas também ao compromisso e apoio mútuo que compartilhamos ao jejuar com outra pessoa. Pense nisso como planejar férias com um amigo. As férias se tornam mais especiais quando você as planeja e compartilha as experiências juntos. O mesmo ocorre com o jejum. Ao jejuar com alguém, você tem uma motivação adicional para permanecer focado, além de um apoio mútuo para superar as dificuldades. Se você se sentir inseguro ou intimidado pelo jejum, pode sempre discutir suas preocupações com seu amigo, que pode oferecer suporte e incentivo. Ter alguém com quem compartilhar essa jornada também traz uma sensação de responsabilidade. Quando você sabe que um amigo está ciente do seu jejum, há menos tentação de quebrá-lo. Muitas pessoas já experimentaram caminhar ou correr em busca de saúde ao lado de um amigo, e isso se aplica igualmente ao jejum. Ter um parceiro de jejum pode manter você comprometido, especialmente quando a tentação de desistir surge. Além disso, quando você atinge seu objetivo e termina o jejum, a celebração se torna ainda mais doce. Se você subiu uma montanha sozinho, a vitória é exclusivamente sua. Mas quando você compartilha a jornada com alguém, o prazer de celebrar no topo da montanha é multiplicado. Compartilhar o sucesso torna a vitória mais saborosa. Jejuar com um amigo também traz um senso de responsabilidade. Quando você sabe que alguém está fazendo o mesmo, há menos tentação de quebrar o compromisso. Se você já teve uma experiência de treino ou caminhada com um amigo, sabe o quanto ter alguém para se apoiar é valioso. Quando você decide jejuar com um propósito, é importante olhar para dentro de si mesmo e entender as razões para essa escolha. Com a ajuda de um amigo,
pode ser mais fácil refletir e encontrar clareza nas suas intenções e no motivo pelo qual você escolheu se abster de alimentos. Acompanhar alguém nessa jornada traz não apenas apoio emocional, mas também fortalece o propósito espiritual do jejum. Jejuar com propósito. Quando o jovem Davi enfrentou Golias, ele foi o único entre os soldados de Israel a ter a coragem de lutar contra o gigante. Enquanto todos os outros soldados hesitavam, oferecendo desculpas e temendo o confronto, Davi não se intimidou. Ele sabia por que estava lutando, e essa razão o fortaleceu para enfrentar o desafio. Da mesma forma, o jejum deve ser motivado por um propósito claro e decidido. Jejuar não é uma prática aleatória, é uma disciplina que requer intenção. Quando você decide jejuar, deve saber exatamente por que está fazendo isso. Ao fazer um jejum, esteja preparado para abrir mão dos seus prazeres para buscar algo mais profundo. Uma das melhores maneiras de se preparar para o jejum é escrever as razões pelas quais você está fazendo isso. Ter essas razões visíveis escritas em um papel ajuda a manter o foco, especialmente quando a tentação ou o desconforto aparecem. Jejuar sem um propósito definido pode levar à desistência. Alguns podem dizer: vou tentar até ficar com fome, mas isso não é um compromisso real. O jejum exige comprometimento, e ao se comprometer com ele, você deve fazer isso com seriedade, não apenas como um desafio passageiro. Por exemplo, se você está jejuando para buscar um maior nível espiritual ou uma intervenção divina, não o faça com uma atitude casual, mas com a intenção de ser transformado e focado. É importante também considerar o tipo de jejum que você está realizando. O jejum absoluto, onde você se abstém de toda comida e água, é um tipo de jejum muito intenso e deve ser abordado com cautela. No relato bíblico, Paulo se submeteu a esse tipo de jejum após sua experiência com Jesus na estrada para Damasco, onde ele ficou cego por 3 dias e não comeu nem bebeu, Atos 9:9. Esse jejum é geralmente praticado em momentos de grande angústia ou em busca de respostas espirituais profundas. Para o seu primeiro jejum, é aconselhável não iniciar com um jejum absoluto. Comece com um jejum mais simples, que seja acessível, mas ainda assim significativo. O jejum com propósito é mais eficaz quando você entende e reflete sobre o motivo pelo qual está se abstendo e buscando a presença de Deus. A rotação rápida e o jejum de John Wesley. O jejum de rotação rápida é uma prática menos comum entre os cristãos, mas teve um papel importante no movimento metodista, particularmente sob a liderança de John Wesley, o fundador do metodismo. Wesley era conhecido por seu compromisso com a oração e o jejum como meios de fortalecer seu ministério. Antes de cada conferência de pregadores de circuito, ele jejuava por 10 dias, consumindo apenas pão integral natural e água. Durante esse período, ele orava fervorosamente para que o poder espiritual fosse derramado sobre os pregadores e suas reuniões. Este jejum intenso preparava espiritualmente Wesley e os pregadores para a missão de espalhar a mensagem cristã. Wesley acreditava que, ao se abster de alimentos e se concentrar em oração, ele estaria mais aberto à orientação divina e mais capacitado para cumprir sua missão de evangelizar e estabelecer uma grande denominação. Esse modelo de jejum foi refletido no crescimento explosivo do metodismo, que se tornou uma das maiores denominações protestantes no mundo, impactando a vida espiritual de milhares de pessoas. A dedicação espiritual ao jejum e à oração foi crucial para essa expansão. Embora o jejum de rotação rápida seja raramente usado nos círculos cristãos hoje, ele é uma prática que foi adaptada de métodos de jejum utilizados por médicos para testar a reação do corpo a certos alimentos. Esse tipo de jejum envolve a eliminação de alimentos por um período específico, seguido pela introdução de novos grupos alimentares de forma gradual. Esse processo ajuda a identificar alergias ou reações adversas a certos alimentos e é um exemplo de como o jejum pode ser usado de forma prática para alcançar clareza espiritual e saúde física. Escolhendo um jejum. Quando você decide jejuar, é essencial considerar vários fatores para garantir que sua experiência seja produtiva e segura. A escolha do jejum certo depende da sua situação pessoal, de suas razões espirituais e do nível de conforto que você deseja alcançar. Aqui estão alguns aspectos a serem levados em conta. Se é seu primeiro jejum. Se você nunca jejuou antes, é prudente começar com algo mais simples, como o jejum de um dia.
Um bom ponto de partida seria o jejum de Yom Kippur, onde você fica sem comida e bebidas sólidas por 24 horas. Se você sentir que está pronto para algo mais longo, como um jejum de 3 dias ou mais, comece com pequenos passos, como jejuar um dia por semana durante várias semanas. Isso vai ajudar seu corpo e mente a se acostumarem com a prática. O propósito do jejum. Escolha o tipo de jejum com base no motivo para jejuar. Se for para buscar uma solução para um problema sério, talvez você precise de um jejum mais rigoroso, como o jejum absoluto ou o jejum parcial, onde alimentos ou líquidos específicos são eliminados. Para questões menores, como crescimento espiritual ou proximidade com Deus, um jejum de um dia ou jejum normal, sem alimentos sólidos, apenas líquidos, pode ser suficiente. Jejuar não significa se forçar ao limite. Escolha um jejum que seja desafiador, mas que permita que você se sinta confortável o suficiente para continuar. O jejum não deve ser uma experiência de sofrimento, mas sim de consagração e foco espiritual. A ideia é que o jejum fortaleça a sua caminhada com Deus e, ao mesmo tempo, respeite os limites do seu corpo. O tempo e a duração do jejum. Defina com clareza a duração do seu jejum. Você pode escolher um jejum de 24 horas ou talvez algo mais longo. Lembre-se de que a chave está na consistência e no propósito. Evite fazer o jejum apenas para testar seus limites ou para ver até onde pode chegar. O compromisso deve ser genuíno e focado. Em resumo, ao escolher um jejum, você deve considerar seu nível de experiência, seu objetivo espiritual e seu conforto pessoal. O jejum é uma jornada de crescimento, e começar de forma gradual pode ser a chave para uma prática espiritual bem-sucedida. Ao decidir jejuar, o tempo e a duração do jejum são fatores cruciais a serem considerados. Abaixo estão alguns pontos-chave para ajudá-lo a planejar adequadamente. Planeje conforme sua agenda semanal. O jejum deve ser planejado de forma prática, levando em consideração sua rotina. Pergunte a si mesmo: em que dias da semana você tem compromissos ou atividades intensas que tornariam difícil jejuar? Por exemplo, jejuar em um dia de grandes compromissos de trabalho ou em eventos especiais, como casamentos e festas de Natal, pode ser desafiador e menos eficaz. Comece de forma gradual. Se é a sua primeira experiência com o jejum, evite um jejum longo de imediato. O corpo e a mente podem reagir de maneira inesperada, por isso, comece com um jejum de 24 horas ou um jejum de um dia. Isso permite que você entenda como seu corpo reage ao jejum e se prepara para jejum mais longo no futuro, caso necessário. Escolha o momento certo. Evite começar um jejum durante um período emocionalmente desafiador, como durante um grande evento de vida. Luto, casamento, festas de fim de ano. O jejum exige foco, e esses momentos podem distrair ou dificultar a prática espiritual. Planeje o jejum em um momento que permita que você se concentre na oração e na reflexão. O propósito e a sinceridade. O jejum não é apenas sobre a abstenção de alimentos, mas sobre o propósito espiritual. Deus olha para o coração, e é importante que o jejum seja feito com a intenção de buscar uma conexão mais profunda com Ele, não por visibilidade aos outros. A sinceridade e o comprometimento são essenciais para que o jejum tenha o impacto espiritual desejado. Dependência de Deus. O jejum também ensina a depender mais de Deus e menos de si mesmo. A disciplina envolvida no jejum é uma forma de fortalecimento espiritual, ajudando a crescer na fé e no compromisso com o Senhor. Ao final, lembre-se que o jejum é um ato de fé, e Deus recompensa aqueles que buscam sinceramente sua presença. Se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de se inscrever para não perder nossos próximos vídeos. Que Deus abençoe sua jornada espiritual.